Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir aqui com a história de hoje, peço para você aí que ainda não é inscrito, que não conhece o meu trabalho, que assista o vídeo. Fique até o final e, se gostar, se inscreve aí, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal. Aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. E se você não gostar também, ó, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E vamos de história? O fantasma apaixonado. Eu, hein? Alamir Najar, de origem árabe, um libanês que era mascate e que andava em uma mula. E ao seu lado, dois burros choro, na verdade duas burrinhas, Jurema e Margarida seus nomes, e cada uma com duas bruacas em cada lado. Bruacas são aquelas malas de couro que os burros carregavam. Os muares eram usados pela resistência. Os burros aguentavam as cargas pesadas e andavam, ó, longas distâncias nos seus andejos. Alamir era conhecido na região. Mascate, cacheiro, trazia de tudo para vender nos povoados, nas estâncias, e não voltava vazio, não. Levava de volta produtos das chácaras e estâncias para vender na cidade. Alamir não perdia viagem, e numa dessas viagens ele queria levar feijão, amendoim, milho, restes de cebola e alho e ervilha para vender na cidade, né? E ficou sabendo que o seu Jonas do Vale Verde estava colhendo sua lavoura e resolveu ir até lá. Porém, ele foi informado que o corredor da floresta da Mulher de Branco, assim era chamado porque uma moça foi enforcada lá, era assombrado e que ele chegaria à noite na fazenda do seu Jonas. Ele não tinha escolha e foi alertado pela dona Giocanda, a cozinheira da estância Céu Aberto. Seu Alamir, não arrisca, homem. Aquelas matas são misteriosas e é assombrada. Se tu olhar nos olhos da morta, tu fica cego, pois a coitada que lá foi morta teve os olhos queimados por uma lâmina em brasa de um facão. Só o calor queimou os olhos da coitadinha e depois penduraram a martirizada num galho de angico que existe lá até os dias de hoje. E ela, no anoitecer, ataca todo mundo. Por Alá, Deus Nosso Senhor, mas que judiaria! Por que mataram a coitada? Tudo por culpa de ser pobre. O filho Laerte do estancieiro Zenóbio se apaixonou perdidamente pela Zuleika, filha do peão Januário e da cozinheira Marta. Aí o pai mandou o guri para a Revolução de 23 e aproveitou a ausência do mesmo e mandou matarem a guria com requintes de crueldade. Aí, quando o guri voltou, ele procurou seu amor. E nada, nada. Até os pais da guria, ó, desapareceram. Só ficou a saudade no peito do rapaz. E o pai, com a desculpa de que os pais da menina foram embora levando a guria, e ele não acreditou. E a guria aparecia nos sonhos dele, até que o desespero tomou conta dele.
Ele entrou em uma paranoia e acabou se enforcando no mesmo angico para o desespero de seu pai Zenóbio, que morreu cego e triste numa cadeira de rodas. Dizem que ele ficou cego pelo que viu. Ele inventou de ir até o angico e lá viu Zuleika. A menina tinha os olhos de fogo. Tudo isso é lenda, dona Gioconda. Vou até arriscar um olho, brincou ele, tampando o outro e riu. Depois montou no cavalo, deu um comando às burrinhas, que seguiram ao seu lado num compasso lento, enquanto a tardinha se aproximava. Alamir entrou na floresta, já era noitinha. Era um corredor estreito e uma mata tenebrosa. E ele ali sentiu medo. Pensou na Estefânia, sua esposa, que estava distante. Era longo aquele corredor polonês verde e ouviu um barulho na mata. Sussurros e sibilar de aves noturnas. Um rugido ao fundo. Será uma puma? Pensou. Olhou suas burrinhas. Seria presa fácil para a fera. Acariciou o cabo do revólver e continuou em seu trote lento. Logo ele viu um vulto branco no meio dos troncos de árvore. Não olhou, pois lembrou que poderia ficar cego. Apenas rabeteando sim com um olho, viu que aquela coisa branca começou a acompanhá-lo por dentro da mata. Ele ouvia os galhos estalando. Na cabeça de Alamir saía faíscas de fogo daquele ser. Vinha um ronco estranho também acompanhando ele. E ele engolia seco. Uma das burrinhas dele empacou e zurrou. Aquele barulho que elas fazem. Inró, inró, inró. Sem olhar para aquela aberração branca, só rabeteando, sabe? Ele puxava a burrinha Margarida e ela empacada. E para quem conhece esses animais sabe, né? Que quando um burro empaca, nada faz ele desempacar. Ali ele fica. Vamos, Margarida. Vamos sair dessa desgraça. A assombração quer nossas almas. A maldita quer me cegar. De repente, aquele vulto branco começou a sair de dentro da mata, vindo na direção deles. Alamir pegou o revólver e, sem olhar, apontou em direção do vulto. Apertou o gatilho umas 3 vezes e ouviu um zurro forte. Inró, inró. E o vulto saiu disparado. Era um burro choro branco que sentiu o cheiro de cio da burrinha Margarida e veio ao seu encontro. A assombração não era assombração. Era um burro querendo fazer amor e dar vazão à sua paixão natural. Com a disparada do burro apaixonado, Margarida desempacou e seguiram viagem. Ele comprou os mantimentos, encheu as bruacas e voltou para a cidade. Depois do ocorrido, Alamir contava para sua esposa dando risada. Pura lá, Alamir, tu mataste o coitado do burrinho apaixonado? Não, acho que furei uma orelha dele só, pois ele saiu em disparada, sacudindo a cabeça. Por Beraldo Lopes Figueiredo. Aterrorizados, o que acharam da história? Eu lendo aqui, né, esperando aquele desfecho aterrorizante, os fantasmas correndo atrás dele, e no fim era só um burrinho apaixonado, né, seguindo o instinto,
ouvindo a voz da natureza. E aí, o que vocês acharam? Deixem aí suas opiniões nos comentários e vamos para a próxima história de hoje. E esse relato aqui é real, é uma experiência aqui de quase morte, como dizem, mas geralmente quem passa por isso experimenta a própria morte. Esse é o caso de CL. No dia 3 de junho, eu fui atacada e dada como morta num riacho. Eu morri. Isto foi o que eu experimentei. Primeiro, um vazio negro. Sentia-me desolada. Eu implorei com todo o meu ser: não, por favor, não. Fui arrastada para uma luz brilhante. Eu podia olhar aquela luz tão linda sem fechar os olhos. Eu estava flutuando sobre o riacho onde eu morri. Então, ao passar a luz, cheguei a um belo reino de amor, árvores me cercando. As cores eram tão lindas, não consigo descrevê-las. Não temos tais cores. Pedras, rios, árvores, eram o que eu só posso dizer que estavam cantando, mais lindo do que qualquer coisa que eu possa explicar. Estava tudo vivo. As rochas também estavam vivas. Mas esta também não é uma descrição correta. Vi a minha falecida irmã em uma linda túnica roxa com um cinto de cordão de ouro, parada assim, no topo de uma montanha, de braços abertos, me recebendo. Aquele maravilhoso mundo espiritual. Não consigo encontrar as palavras para explicar a paz que eu senti. Logo ouvi os doutores dizendo que eu não ia sair do hospital. E me perguntei por que eles me trouxeram de volta para cá. Eu queria ficar lá. Foi lindo, além da descrição que eu consegui fazer. Paz e amor além do que podemos imaginar. Eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava no além antes dessa experiência. Agora eu sei. Meu Deus! Não como pensamos, não como mostram as religiões da Terra. É um lindo Pai de amor, muito pacífico e amoroso, lindo, o Criador do universo. É tudo o que consigo pensar e descrever. Não temos linguagem para expressar o que eu vi, senti e vim a saber. Obrigado por ler o meu relato. Paz para você. O Criador existe e Ele é amor. Que experiência, não aterrorizados. A fonte vai estar na descrição do vídeo, tá? Vamos falar dessa experiência aqui. Ela atravessou para o outro lado e o que ela sentiu, como ela disse, não tem palavras assim que consiga descrever, pois ela viu cores que nós não temos aqui. Ela sentiu que tudo que estava em volta dela estava vivo. É algo inexplicável, totalmente sobrenatural, não é? O que vocês acham? Alguém aí já teve uma experiência assim parecida? Vou ler aqui uma experiência que é bem parecida com essa que acabamos de ver, que trata-se de um comentário nesse relato.
Bora lá? Eu compreendo você perfeitamente. Aconteceu comigo, no essencial, quase a mesma coisa. A chave, como você diz, é o amor. Um amor diferente do que conhecemos na Terra, imensamente grande, compreensivo, incondicional, sem punições, sem restrições, sem deuses egoístas, vingativos, egocêntricos, que precisam ser elogiados continuamente. Um amor que se sente em tudo e por tudo. Uma luz intensíssima, mas que não cegava nem um pouco. Aquela luz envolvia tudo. Vieram me procurar pessoas que eu sabia que eram conhecidas e muito amadas por mim, mas de um conhecimento, sabe, muito antigo e ao mesmo tempo muito recente. Eu não cheguei a ver, porque a minha estadia dura muito pouco. Eu sabia, repito, senti que estava lá e que tinham vindo me acompanhar no trânsito. De repente, me vi aqui de novo. Estava deitado no chão e os amigos que me acompanhavam estavam tentando me reanimar. Fiquei furioso com o mundo, com os meus amigos, com tudo, por me trazer de volta. Meu sentimento mudou radicalmente. Tinham me feito voltar do que realmente era a minha casa, era a minha vida. Agora tudo era muito espesso, muito condicional e vingativo, muito denso e pesado. Resumindo, tudo estava envolvido numa sensação de verdade e realidade que desapareceu ao regressar à vida. Eu sei com certeza que aquilo não é real, é que foi muito mais real que esse mundo. O que ficou e me resta é o medo de uma armadilha. Agora, como acontece com quase todos os que passam, eu não tenho medo da morte. Eu não desejo morrer, mas quando isso acontecer, eu sei para onde irei. Olha, gente, mais um testemunho aqui do outro lado. É incrível. E olha, aterrorizado, se vocês tiverem histórias assim vividas ou já ouviu de alguém histórias assim, por favor, enviem para o e-mail do canal para eu estar trazendo aqui para a galera ver. Próxima de hoje. Um anjo me protegeu de um naual. Você pode pensar que essa história é inventada, mas é algo que eu vivi na minha juventude. Dizem que todo ser humano tem um anjo da guarda, e no meu caso, estou convencida de que é verdade. Sempre tive um caráter forte e contraditório, mas quando adolescente a minha rebeldia era ainda maior. Fazia o que queria e aproveitei, muitas festas. No entanto, uma delas marcou a minha vida para sempre. Eu sou da capital de Querétaro. No meu aniversário de 18 anos, meus amigos me organizaram uma festa em algumas cabanas em São Joaquim, uma área arborizada da Serra de Querétaro, a 3 horas da cidade. Quando estávamos a caminho
Diego, um dos organizadores, disse que iríamos passar por um amigo dele e que só ele conhecia. Foi assim que José Luiz entrou no carro. Desde o primeiro momento, o ambiente ficou pesado ali. Sua presença deixou a todos desconfortáveis. Assim que chegamos às cabanas, ele não se separou de mim. Estava muito perto de mim e seu cheiro era estranho, como uma mistura de loção natural com algo mais, algo que eu não sabia identificar na altura. Suas pupilas dilatadas estavam cravadas nos meus olhos e, de repente, uma forte dor de cabeça me invadiu. Eu estava me sentindo exausta e mal-humorada, tanto que, para minha surpresa, às 11 horas da noite decidi me trancar em um dos quartos para dormir. Não sei quanto tempo dormi, mas assim que eu consegui descansar, senti algo subindo em mim e me acariciando no rosto. Eu queria me mexer, mas eu não conseguia. Eu tentava gritar, mas a música da festa estava tão alta que ninguém me escutava. O quarto estava trancado por dentro. O calor ali ficou insuportável. Meu corpo estava coberto de suor e mal conseguia respirar. De repente, caí da cama, abri os meus olhos e, ao recuperar o controle do meu corpo, acendi a luz, mas não tinha ninguém no quarto. Voltei para a festa e lá estava José Luiz, me observando com o seu olhar penetrante. Ele veio ter comigo e me disse que se sentia mal. Pediu que eu o acompanhasse até lá fora, porque estava com vontade de vomitar. Apesar de ainda ter dificuldades para respirar, sentia a necessidade de fazê-lo. Saímos e começamos a andar. Por alguma razão inexplicável, deixei-nos afastar da cabana. A lua cheia iluminava o céu com grande intensidade, quando de repente José Luiz se atirou sobre mim. Caímos assim no chão e ele, sem aviso, começou a lutar comigo. Arrancou meu casaco e tentou me submeter. Foi então que eu senti o seu cheiro novamente. Mas dessa vez foi diferente. Ele cheirava animal em decomposição, ou seja, carniça. Sua respiração ficou entrecortada e sua voz ficou grossa, gutural, quase desumana. Não! Consegui balbuciar enquanto lutava para me libertar. Sua saliva caía sobre meu rosto. Ele ofegava como um cão e fazia sons estranhos, como se estivesse engasgado. Meu desespero aumentou. Em um momento de força inesperada, consegui empurrá-lo. Alcancei uma pedra, com a qual bati na cabeça dele. Ele recuou, me dando a chance de se levantar e correr, mas não cheguei longe. Ele puxou meu cabelo e me jogou de novo no chão e ali continuamos aquela luta. Meu corpo estava fraco, minhas forças estavam se esgotando e o seu peso sobre mim era esmagador. Neste momento, os uivos dos coiotes se fizeram presentes, como se algo na floresta respondesse à cena.
Desesperada, chorei e fechei os olhos. Comecei a rezar uma oração que nunca tinha feito antes e que até hoje eu não consigo me lembrar. Segurei a cruz de prata pendurada no meu pescoço e continuei orando com fervor. De repente, alguém pegou minha mão e me ajudou a levantar. Quando eu abri os olhos, estava sozinha. Olhei à minha volta atordoada. A cena era surreal. A lua brilhava intensamente e a natureza parecia indiferente ao que tinha acabado de acontecer. Com o coração acelerado, comecei a andar sem rumo. Depois de um tempo, o fedor penetrante me atingiu novamente. Eu sabia que José Luiz estava perto. Você não vai me machucar, repeti a mim mesma numa tentativa de me dar coragem. Ao longe, uma silhueta apareceu entre as ervas. Era um cão enorme. Um coiote, pensei, mas algo nele não encaixava. Aproximava-se lentamente, ofegando. De repente, a minha temperatura subiu e um ar gelado entrou na minha boca, me dando uma inesperada sensação de calma. O animal me observou e desapareceu. Continuei caminhando até chegar a uma encruzilhada. Naquele instante, uma pancada na cabeça me derrubou. Minha visão ficou nublada e quando voltei a focar, vi o mesmo cachorro novamente, mas desta vez ele estava ofegante e gemendo, como se estivesse ferido. Foi então que eu percebi entre os seus dentes que brilhava ali algo metálico, uma prótese de prata idêntica à que José Luiz tinha. Um arrepio percorreu meu corpo. Era ele. Antes que eu pudesse reagir, o enorme animal atirou-se sobre mim, imobilizando-me. Seu peso era sufocante. Minha respiração ficou pausada e agitada. Senti que o meu fim estava próximo. Nesse instante, um assovio ressoou à distância. Meus olhos começaram a fechar e o cão, como se algo invisível o atacasse, caiu em cima de mim convulsionando. Sua cabeça girava de forma antinatural, como se fosse um boneco quebrado. De repente, alguém apareceu no nevoeiro. Era um homem alto, magro, de pele morena clara, vestido completamente de branco. Ele inclinou-se, estendeu-me a mão e me ajudou a se levantar. Enquanto eu estiver com você, isso nunca mais vai te machucar, disse-me com uma voz tão serena que o medo desapareceu. Tentei perguntar-lhe quem era, mas ele apenas sorriu. Me acompanhou até a estrada e, antes de desaparecer no nevoeiro, me disse: "Eles vêm te buscar." Minutos depois, um trailer parou. O motorista, um homem com mais de 50 anos, me ajudou a subir. Você teve muita sorte. Ou talvez alguém cuide de você, disse-me com uma expressão sábia. Durante o trajeto, ele me deu água e medicamento. Conversamos e, no final, ele me deixou na porta da minha casa. Tempos mais tarde, enquanto eu viajava com minha família por Hidalgo, vi uma fotografia daquele traileiro em um altar.
Disseram-me que ele havia falecido há 8 anos, ou seja, o homem que deu a carona. Aquele homem aí, ó, o mesmo que me salvou, já não pertencia a este mundo. Só contei sobre essa história hoje, mas sempre olho para a cicatriz no meu joelho. Aí me lembro que não estamos sozinhos. Os anjos, eles existem e realmente olham por nós. Lenda urbana. Um anjo me protegeu de um naualho. E aí, aterrorizados, eu acredito sim que existem anjos que nos protegem. Existem também guardiões, protetores, independente da crença, todos nós temos quem olha por nós, não é verdade? E você, já tinha ouvido histórias parecidas? Se sim, deixe aí suas opiniões nos comentários, mas lembrem-se de sempre comentar com o devido respeito. Todos nós temos o direito de não acreditar, mas também temos o dever de respeitar, não é mesmo? Se você tem uma história parecida, envie para o e-mail do canal que está aí na descrição do vídeo. Eu ficarei muito honrada em narrar a sua história, seu conto, para todos que por aqui passarem. E se você chegou aqui pela primeira vez e ficou até o final do vídeo, considere se inscrever no canal. Vou ficar muito feliz em ter você por aqui conosco. E peço a todos vocês que estão aqui ainda, que antes de sair do vídeo, deixem aí sua dedada. Deixe aquele joinha, aquele like maravilhoso que ajudem muito o canal. Se puderem também, compartilhem esse vídeo com mais pessoas, para mais pessoas conhecerem o canal e virem conhecer as nossas histórias, ó, de arrepiar. E para continuar recebendo notificações de vídeo, vai lá no sininho e clique nele na opção todas. Aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. E o mais importante, voltem. Voltem sempre, eu estarei aqui esperando vocês com histórias, ó, de arrepiar até o cabelinho do sovaco. Quero agradecer a todos que de alguma maneira ajudam e muito o canal, desde a criação até a divulgação do trabalho. E principalmente quero agradecer a cada um de vocês, aterrorizados. Muito obrigado por estarem aqui comigo e não soltarem a minha mão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.